No dia 16 de maio de 2025, o empresário Nelson Carreira Filho, de 43 anos, chegou na cidade de Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, para uma reunião de negócios. Nelson era dono de uma empresa que vendia produtos de emagrecimento e a reunião iria ocorrer em uma fábrica de suplementos que comprava os produtos da empresa de Nelson. Enquanto ele falava com a esposa por WhatsApp, Nelson foi atingido subitamente por um tiro, falecendo ali no local. De acordo com os depoimentos de diversos funcionários da fábrica, o empresário havia chegado no local entre as 11h40 da manhã e meio-dia e teria sido assassinado entre meio-dia e meio-dia e 45. Mas como Nelson foi morto? Por que naquela hora e naquele local? E o mais importante, quem o matou? Vamos descobrir as respostas para essas perguntas em mais um Investigação Criminal True Crime. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Investigação Criminal True Crime. Eu sou João Lucas Batista e hoje nós vamos tratar do caso Nelson. Esse caso envolve 20 pessoas ouvidas pela polícia, da qual 8 ficaram constatadas como envolvidas no assassinato desse empresário. Esse caso ocorreu em Cravinhos, né? O empresário Nelson, ele é daqui de São Paulo, foi para Cravinhos para realizar uma negociação empresarial e foi assassinado dentro de uma empresa da qual ele fornecia alguns suplementos alimentares. Para a gente conversar um pouco sobre esse caso, principalmente os desdobramentos, tanto da morte como da ocultação do crime e, claro, do envolvimento de tantas pessoas dentro dessa fábrica ali, dos contatos com relação ao assassino, nós contamos aqui com a criminalista Alessandra Girardi. Muito obrigado, doutora, pela sua participação em mais um programa. Obrigada mais uma vez pelo convite, essa psicóloga maravilhosa, você também, é sempre um Obrigado. prazer participar de mais um caso e esse, na verdade, um desaparecimento que repentinamente vira um homicídio qualificado, com 8 pessoas sendo indiciadas, todos membros de família, todos membros próximos, um caso que realmente um indivíduo consegue, além de praticar um crime hediondo, arrastar família e amigos junto com ele para essa empreitada delitiva. Muito bem observado. E também temos aqui a participação da psicóloga Cristiane Adamo. Muito obrigado, doutora, pela sua participação em mais um programa. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre um prazer poder estar junto da doutora Alessandra, com todo o seu conhecimento, sua simpatia e generosidade. E é um caso realmente que coloca a gente para pensar em muitas coisas, porque é um caso repentino, da onde a gente menos espera, que mostra que o crime não tem cara, não tem lugar, né? A crueldade está em todo lugar e na natureza humana. Pois é, esse crime, de certa forma, ele acontece no âmbito empresarial, né? Porque uma negociação para entrega de produtos, para uma certa parceria ali, que teria sido mal sucedida, né? E entre o Nelson e também o Marlon, que é dono dessa empresa em Cravinhos, da qual eles teriam ali esse contato corporativo, contato de negócios, e a situação desanda de modo geral, né? Ao todo, nós temos 8 pessoas indiciadas pela polícia com relação a esse crime. Apesar de muitas vezes esse crime soar como um crime repentino, né? O Nelson vai até a empresa fazer uma negociação, os ânimos, né, acabam se exaltando de ambas as partes, o Marlon pega e dá um tiro no Nelson. Mas como assim 8 pessoas envolvidas? A gente pode imaginar uma premeditação, apesar desse crime não parecer assim no início, doutora Girardi? Sim. Bom, para a gente entender como que ocorreu esse homicídio, a gente precisa contextualizar. Então, no dia 15 de maio, o que a investigação apurou? Que o crime ocorreu dia 16 de maio, que ele foi assassinado por volta entre meio-dia e 14 horas.
Isso é o que a investigação chegou à conclusão. Por quê? Se o corpo até hoje não foi encontrado, porque o corpo de Nelson continua desaparecido. E aqui eu faço um pequeno adendo, porque imagina essa família, né? Não pode nem chorar, não pode ter esse luto, né? Eles continuam sofrendo porque não podem nem ter essa última despedida, mas enfim, só para contextualizar. O Nelson, ele estava já tendo problemas comerciais com o Marlon. Então, existia um produto específico que foi registrado no INPI pelo Nelson, que é o Bariatric Gold, que é um produto, é um suplemento alimentar para quem fez cirurgia bariátrica. E o Marlon comercializava em parceria com o Nelson esse produto no site Mercado Livre, que é um site que você compra de tudo. Ok, ok. E o que acontece? Vendia muito, muito faturamento, muito dinheiro envolvido, e o Nelson percebeu que o Marlon estava faturando muito e não estava repassando o que lhe era devido. Então, o Nelson queria receber, até porque o produto era dele, apesar do Marlon ter a parte comercial mais enraizada ali com ele próprio. Muito bem. O que foi apurado é que o Nelson exigia a quantia de R$ 100.000 para o Marlon, por conta dessa negociação. Então, o Marlon, ele alega o quê? Na carta que ele confessa, né, que como esse caso aí já foi, está bem midiático, existe uma carta, uma confissão, que a polícia não acredita em 95% do que está ali. A única parte que a polícia acredita que é verídica na carta é a confissão. Eu matei. Tirando isso, é só uma história ali entabulada para já fazer uma autodefesa. Olha, o Nelson me coagia. Olha, o Nelson me mandou vídeos me ameaçando. Olha, o Nelson estava me cobrando. Olha, eu peguei a arma que eu queria me defender. Então, ele já narra ali uma legítima defesa. Muito bem. O fato é que ele foi atraído até lá. Por que a gente chega à conclusão que esse crime foi premeditado, respondendo a sua pergunta? Porque o Nelson morre no dia 16, ele é assassinado, ele vai até essa reunião, só que um dia antes, o Tadeu já entra em contato com a empresa de dedetização para fazer um orçamento, para combinar esse serviço, e a empresa, inclusive o pessoal dessa empresa também foram ouvidos pela autoridade policial, eles falam o seguinte: a gente falou que tudo bem, eles estavam com urgência, falou que precisava muito urgente, a gente falou que tudo bem, que a gente poderia ir no dia seguinte, só que eles falaram que não, tinha que ser no final do dia. Eles tinham urgência, mas não queriam de manhã. A gente até estranhou isso, a empresa fala. Então, esse já foi um elemento que demonstra que, um dia antes dos fatos, eles já estavam pensando num tabuleiro, em montar uma estratégia ali para poder montar um álibi. E aí, essa primeira evidência de que Tadeu e Marlon, pelo menos os dois ali, estavam em conluio para a prática desse crime. Na medida que Tadeu ligou, e aí no dia seguinte, de fato, a empresa vai fazer essa dedetização. Só que com o adendo, Tadeu falou só depois das 18 horas. Isso chama muita atenção. Aí já tinham lavado a empresa, já tinham pintado a empresa. Ou seja, num dia eles lavaram a empresa, eles mandaram pintar a empresa e detetizar a empresa. E num horário em que os funcionários já não estariam por ali, né? Justamente. Menos pessoas Dispensaram envolvidas. todos os funcionários, sendo que a empresa falou, não, eu posso ir de manhã. Se eles exigiram que a empresa de dedetização fosse à tarde, né, isso também causou estranheza na autoridade policial. Por que de manhã eles dispensaram os funcionários para dedetizar, se eles marcaram a dedetização após o expediente? Porque, evidentemente, eles mandaram todos os funcionários, dispensaram para poder a empresa ficar vazia, para que o crime fosse praticado. Então, o Nelson foi atraído e, evidentemente, pelos elementos que foram colhidos nessa investigação, foi premeditado.
Muito bem. Agora, falando um pouco também com a parte da contribuição da doutora Adamo, doutora, nós temos aí duas pessoas envolvidas num caso também de raiz empresarial, porque era um dinheiro que deveria ser repassado fruto de vendas, de modo geral, pessoas que colocaram, às vezes, a ganância à frente, a revolta por conta de valores. Como que você analisa esse assassinato com essa base voltada a dinheiro, a negócios? Eu acho que esse assassinato, ele traz a face sombria e perversa desse mundo empresarial. É onde a ambição não tem limite, né, onde a busca de poder, de controle, o dinheiro, muitas vezes a própria autoimagem, a ambição, se coloca acima de uma vida humana. Uhum. Então você vê que é uma coisa que são valores disfuncionais, é uma lógica distorcida. O outro está me ameaçando, então eu vou aniquilar o outro como se isso eu aniquilasse o problema. Tem uma crença até numa certa impunidade aí. E tem todo um planejamento, me pareceu ainda mais comprovado pelas colocações da doutora Alessandra, que sim, teve um planejamento posterior, a priori, quer dizer, com uma execução posterior de uma coisa que, mesmo que você vá dedetizar, você não vai marcar dedetização no dia da pintura, que ainda vai estar fresca, ainda pode prejudicar, ainda pode sujar. Então tem uma sobreposição de fatos que levam a gente a crer que ele é premeditado. E assim, um conflito vira uma tragédia. O que podia ser resolvido numa mesa de negociação, num tribunal, acaba virando uma cena de crime. Então demonstra, sim, uma frieza, demonstra uma falta de empatia, demonstra não considerar esse outro como um ser humano com direitos, com família e com toda uma dignidade que faz parte da vida, não considerar a dor do outro, não considerar o direito de tomar a decisão de tirar ou não a vida de alguém, tira o outro como se ele não fosse um nada, um objeto que está no meu caminho, feito um obstáculo e que está me ameaçando de alguma forma. Eu acho que essa ameaça não foi só financeiramente, eu acho que tinha um componente aí muito forte emocional, talvez dele não saber lidar com frustração, lidar com crítica, lidar com cobrança e reagir de uma forma tão radical, tão extrema. Uhum. Tem até depois, quando a senhora citou frieza, por exemplo, que o Marlon teria utilizado, né, o celular do Nelson logo após o crime para conversar com a esposa, para comentar que iria demorar um pouco e tudo mais. Isso, passar por ele, né? Eu acho que também é um requinte, né, doutora? É uma situação de manipulação para ganhar tempo, enfim, como que Sim, você avalia isso? sim, e aumenta ainda a frieza, porque eu estou me comunicando com a mulher dele, passando o que é por ele, dando a notícia que eu vou entrar em reunião, exatamente para poder ganhar tempo, ocultar o corpo, fazer a limpeza no local. Então é uma coisa que você vê, é bem estruturada, né, essa coisa daí o Tadeu dirigiu o carro até São Paulo, tem todo um planejamento e uma força-tarefa nesse crime. Né, são pessoas que se juntaram, e que tomaram atitudes também criminosas, que passam por cima de qualquer valor moral básico. A gente não sabe se por medo, se por submissão, se por conveniência ou até por uma idolatria. A Uhum. gente não sabe que vínculo é esse, mas é um vínculo perverso quando tira a gente de acordo com os valores daquilo que é humanamente aceitável, de um código de ética social, né, de uma base de moral nos relacionamentos, nas trocas, e eu passo a encobrir um assassinato, a morte de alguém, em nome do quê? De uma proteção do núcleo familiar. E aí me põe para pensar como é que alguém que chega num limite desse, que ultrapassa, né, o limite do que é viável ou não, de moral, de ética,
de valor com a vida, como é que alguém assim é muito bonzinho em casa? Ele também deve ser autoritário de alguma forma, ele também deve reagir de forma controladora, sempre priorizando o seu poder e fazendo valer o seu poder. Eu pessoalmente teria medo de dormir, continuar casada com um homem que chega num nível de matar alguém por um interesse comercial. Nada justifica, nada justifica. Mas o comercial, o dinheiro, o poder não pode valer mais que uma vida. Então demonstra uma disfunção total. Ainda mais sendo um CEO, enfim, né, o Marlon como um chefe ali na parte hierárquica de uma empresa, né, que deveria ser um bom gestor de pessoas, Sim, alguém que pudesse lidar com crises dentro do ambiente empresarial, né? É o que a gente comenta, uma negociação que teve um fim trágico mesmo. trágico. Não era necessário chegar nesse ponto de maneira alguma, né? Uma das coisas que a gente pode pensar nesse sentido. Agora eu queria falar um pouco sobre a parte pós, né? Teve tanto a parte da dedetização, como depois o sumiço mesmo do corpo do Nelson. Doutora Gerardi, como é que foi isso? Eles pegaram o corpo, levaram para um lugar ermo, se eu não me engano, também próximo a um rancho em que o Marlon seria proprietário, para depois desovar esse corpo no rio. Como que você conta um pouco sobre isso? É, E também é uma clara ocultação de cadáver, né? sim. Só para a gente Claro. contextualizar, eu vou voltar um pouquinho, se você me permite, Sim, por para a favor. gente entender como que a investigação, no caso Nelson, chegou a essas conclusões. Tatiane, que é a esposa de Nelson, ela repara que ele para de mandar áudio por volta do meio-dia e 47. Ele para de mandar áudio e começa a responder por mensagem. E aí ele fala: "Eu vou voltar para casa, amor", e manda 2 emojis de coraçãozinho, sorrindo com coraçãozinho, que é aquele emoji clássico, que é um coraçãozinho do lado, e eu tô terminando a reunião com os meninos. Isso por escrito. E ela fala: "Mas meninos? Reunião com os meninos? Mas não, ele não fala desse jeito. Ele não fala desse jeito comigo, ele não fala desse jeito sobre essas pessoas", né, até porque ela já devia estar acompanhando essa questão do Marlon não querer pagar e tudo mais, como esposa, e não volta para casa e para de atender e para de responder, e de repente o sinal cessa de celular. E o Nelson, ele era uma pessoa que ele se comunicava, intermitentemente com a sua esposa, ele estava sempre falando, eles se falavam o tempo inteiro. Então, essa ausência de contato já alertou a esposa, que imediatamente procurou a autoridade policial. Até então, era uma pessoa desaparecida. E aí foram verificar o sinal do veículo, o GPS do veículo dele foi encontrado em São Paulo, só que ele não foi numa reunião em São Paulo, ele foi numa reunião em Cravinhos. E aí a autoridade policial, na verdade, da DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o setor ali de desaparecidos, começa a investigar, e aí eles fazem o quê? Eles vão verificar a câmera de segurança do prédio do Nelson. E aí, verificando as câmeras de segurança, quem que eles veem na câmera? O Tadeu e a sua sobrinha Melissa, que além de ser sobrinha do Tadeu, ela é a esposa do Marlon. E aí a autoridade falou: "Mas o que que eles estão fazendo no prédio, no condomínio do Nelson?". Esse é o estopim, João. Uhum. É nesse momento que a autoridade policial fala assim: "Tá desaparecido, o que que esse pessoal que estava na reunião em Cravinhos tá fazendo em São Paulo, no prédio do Nelson?". Uhum. E Aí ele falou: depois a gente. "Será que eles estão querendo criar um álibi? Será que Uhum. Nelson foi assassinado?". A autoridade policial, com a sua sagacidade, aliás, parabéns pela autoridade policial que presidiu esse inquérito, maravilhoso trabalho de investigação, ela automaticamente vai até decide, falou assim: "Eles são da empresa, eu vou nessa empresa". O delegado falou: "Eu vou ver o que está acontecendo na empresa". Foi aí que eles chegam na empresa
e descobrem que, na realidade, o piso foi lavado, passam luminol, e aí tem toda a perícia realizada no local, e aí as coisas Uhum. começam a acontecer. Tanto que você comentou essa parte da perícia no local com o uso de luminol, que, se eu não me engano, esse utensílio, esse equipamento, né, utilizado pela polícia, detectou sangue na parede, né? Sim, então só para a gente contextualizar, o Nelson ele é atraído para a empresa e tudo acredita que com o em conluio Marlon e Tadeu, que é o partícipe do Marlon, ali ele é atraído, ali ele é executado, só que a parte a polícia também verificou que eles foram até uma loja de materiais de construção e compraram lona, compraram fita crepe, ou seja, que era para enrolar o corpo de Nelson, que era mais uma evidência que o Tadeu assina a nota fiscal, ou seja, o Tadeu participou, foi lá comprar os utensílios, voltou para a empresa para lavarem, para enrolarem o Nelson numa lona, colocarem numa picape, e aí é onde entra o Felipe, que é mais uma das pessoas que presta serviço para o Marlon, para, olha, você leva esse carro aqui do Nelson para São Paulo, você vai pegar, e aí ele traz o Felipe, que a priori, pela autoridade policial, não participou diretamente do homicídio qualificado, tá, João? Uhum. Mas participou da questão da ocultação, da fraude processual e da ocultação do cadáver, na medida que ele leva para o Rio Branco, em Miguelópolis, o Sim. corpo dali da empresa, o corpo de Nelson, segundo relato do Tadeu, segundo relato do próprio Felipe e segundo consta na carta de Marlon, eles jogam o corpo de Tadeu nesse rio em Miguelópolis, ou seja, eles saem do imóvel, mas Marlon não participa. Uhum. O Marlon e a Marcela, eles vão para São Paulo. E aí a nossa psicóloga maravilhosa pode falar um pouco sobre isso, porque eles vão para São Paulo e fazem um teatro lá para dar um apoio para a esposa do Nelson. Dizendo que estavam procurando Uma por ele, né? frieza, Uhum. exatamente, buscando criar uma situação ali de álibi, olha, eu estou te dando apoio, calma, ele vai aparecer. E aí as coisas vão contextualizando. Então, a polícia, eu quero parabenizar, porque de fato ela fez uma investigação perfeita, impecável. Se não fosse a autoridade policial ter percebido o que eles estão fazendo no prédio do Nelson, mas eles não estavam na reunião em Cravinhos? Vamos lá nessa empresa ver o que aconteceu. E aí começaram a falar com as pessoas, e aí é onde eles descobrem que a materialidade para indiciar, para acusar, para denunciar de fato essas pessoas por homicídio qualificado, porque foi encontrado na cena do crime sangue, material biológico na parede, mesmo lavando, mesmo pintando, eles encontraram sangue, material biológico no rodo. A polícia periciou, eles lavaram muito bem, mas eles esqueceram que tinha vassoura, que tinha rodos. Esses utensílios que foram utilizados para limpar o ambiente também foram usados como meio de prova, mais uma evidência material de que ali a vida de alguém foi ceifada, né? Tanto é verdade que eles alteraram toda a cena do crime para poder despistar a polícia. Uhum. E expertise da polícia de reparar que esses utensílios que foram utilizados na limpeza poderiam conter algum material, né? Sim, no meio Uhum. da vassoura ali, no meio na fresta do rodo tinha sangue, Uhum. tudo isso sangue de Que Nelson. são detalhes que realmente a investigação acaba trazendo, né, à tona, que fizeram toda a diferença. A gente citou algumas vezes Cravinhos, né, que não é uma cidade tão próxima assim da capital paulista, né, da onde o Nelson residia com a esposa. E só para a gente também ter essa noção geográfica, eu gostaria de chamar o mapa para que a gente pudesse falar sobre isso. Olha só. A gente vê o mapa do Brasil, o estado de São Paulo ali em destaque. Vamos nos aproximando da cidade de Cravinhos, que aí se encontra ali, ó, tá vendo Ribeirão Preto, passou ali rapidinho, é uma cidade maior ali, né? Cravinhos fica na região metropolitana de Ribeirão Preto, né? Como Ribeirão ali é a cidade, digamos assim, principal ali daquela região, né? Pela sua grandeza, enfim, e pela sua relevância ali na região.
Para a gente falar agora um pouquinho sobre essa parte depois de ocultação, a gente tem o Felipe, né, como mais uma pessoa envolvida, e esse corpo teria sido levado para Miguelópolis e depois foi colocado em um jet ski, né, que teria tido ali seu acelerador bloqueado, enfim, para que ele ficasse pressionado depois e partisse, né, de modo geral. Queria que você falasse, doutora, e depois também a doutora Adamo pode contar para a gente um pouco dessa frieza de modo geral, porque isso chama atenção, né? E ao mesmo tempo, em alguns aspectos, eu começo a imaginar o seguinte: uma empresa que tem o seu faturamento, a gente estaria imaginando que ela estaria ganhando um dinheiro considerável com relação à venda, né, do produto fornecido pela empresa do Nelson, mas ela agora todos os envolvidos gastam dinheiro com jet ski que não vai ser recuperado, isso pode ter um valor considerável também. É uma morte, é todo um teatro. Eles gastam bons valores para não negociar um pagamento para o Nelson. Isso também chama atenção, é algo que, né, é o que a gente está conversando. A gente não sabe exatamente, né, se o valor também poderia ser negociado ou coisa do tipo, mas é um valor cobrado em que os mandantes desse crime abrem mão de boas quantidades de dinheiro para agora matar esse comerciante, né, esse empresário. Isso também chama atenção, né, doutora? É algo que é uma equação que não faz tanto sentido quando a gente coloca que, poxa, uma pessoa morreu por conta de uma cobrança, de uma dívida, né? É uma lógica totalmente distorcida, né, porque assim, se essa pessoa está me cobrando e de alguma maneira, ele vai expor algum rombo, alguma atitude não tão ética que eu tive com ele, e isso se torna uma ameaça para mim, ele se expôs muito mais tirando a vida do outro, né, porque aí ele expôs um lado realmente muito cruel. E com essa frieza de que, assim, o tentar preservar minha imagem, tentar preservar minha empresa, o meu negócio, eu acho que vai além do dinheiro colocado. Ele me pareceu ser uma pessoa bastante preocupada com a aparência, pela foto, como a gente vê. Deve ter traços, de narcisismo, que é uma pessoa centrada nos próprios resultados, preocupada com as suas próprias questões, sem considerar direitos dos outros. Embora não sei dizer se tem realmente um transtorno narcisista de personalidade ou não, precisaria de uma investigação e tudo mais. Mas vale a pena ressaltar que, assim, tem vários crimes que não têm ligação nenhuma com transtorno, que são pessoas que são más, que optam pela violência em vez de um diálogo, que optam por matar em vez de negociar. Então detona toda essa frieza. Para mim, muito mais grave ele comparecer à família da vítima, Sim. tentando dar acolhimento, tentando dar força, tentando, de alguma forma, se mostrar solidário àquele ato que ele mesmo cometeu. E imagina só, né, esse deslocamento dele com a esposa para São Paulo. Seria uma viagem de mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas. Imagina aquilo martelando na cabeça. Nós matamos um homem, nós, no caso ele, né? Mas, enfim, a esposa, claro, saberia o que tinha acontecido, né? Tanto para vir aqui para São Paulo para fazer esse álibi. É uma situação ali, um conflito interno muito sério também, né, doutora? De vir para cá, fazer um teatro, fazer uma, né? Mas inadequado, Uhum. porque não me parece que tinha uma intimidade com a família Sim. para estar tão presente num momento como Até esse. porque uma pessoa que desaparece meio-dia, 18 horas da tarde, você vai na delegacia, fala: "Meu, o cara tá no rolê". Uhum. Não Né, você voltou Tá pensa, a fazendo ainda. pessoa qualquer tá no coisa da rolê, vida. tá, sei lá, tá com outra mulher, algo né, porque a gente pensa: "Meu Sim. marido sumiu meio-dia, até agora 18 horas não voltou, tá me dando um perdido". No primeiro momento você Não, pensa pode ser isso. qualquer coisa, Pode essa é a ser qualquer realidade. coisa, mas você não vai imaginar que seu marido vai numa reunião e vai ser assassinado Uhum. numa reunião de trabalho, e que é onde que é justamente esse que é o must desse caso, né, uma pessoa Sim. assassinada numa reunião de trabalho por um motivo Torpe. torpe, que a motivação é clara, é objetiva. A motivação de Marlon foi, não só pela dívida,
que o Nelson cobrava de R$ 100.000, né? Ele ia eliminar um problema, porque todo mês o Nelson exigia uma quantia. Por Uhum. quê? Porque o Marlon estava usando a sua marca para comercializar o produto. É um repasse mesmo, né, doutora? Exatamente, é o direito dele de propriedade da marca. Então ele exigia nada mais do que o justo e o correto, que era o direito dele sobre aquela propriedade intelectual, que é a marca Bariatric Gold. Então, para não ter que repassar, então não era só deixar de pagar 100.000, era deixar de pagar os 100.000 hoje e agora, a partir dali, a marca é minha. Eu vou eliminar essa vida, que aí eu não tenho mais problema nenhum. Todo o dinheiro que entrar com a venda, com a comercialização, porque o negócio é lícito, tá? Uhum. Aqui a questão da licitude ou ilicitude da empresa, isso aí está fora de cogitação, porque a investigação demonstrou que a empresa é lícita, comercializava o produto licitamente. Quanto a isso, não tinha divergência. A divergência é: eu quero só para minha empresa. Uhum. Não quero dividir meu lucro com você. Então eu vou te eliminar por motivo torpe, para deixar de pagar amanhã, para deixar de pagar futuramente. Agora a empresa é só minha. Então a motivação é essa para mim. Ele foi, eu não sou especialista como a doutora, tá? Eu sou criminalista, sou jurista, mas eu vejo aqui um narcisista perverso que só pensa nele mesmo, no lucro que ele vai oferir com a eliminação daquele indivíduo. Eu vou eliminar esse indivíduo como? Vou dar um tiro na cabeça e vou dispensar o corpo dele, ele vai ficar desaparecido e a gente vai montar aqui uma encenação de que eu não estava aqui, de que eu estava em São Paulo. Inclusive, por que ele envolve um monte de gente, o Marlon? Porque sozinho ele não consegue sustentar tanta mentira. Então ele envolve o Tadeu nessa empreitada. Eu acredito que o Tadeu sim sabia. Uhum. Acho muito difícil o Tadeu não estar ciente. Não descarta a possibilidade de o Tadeu também ter sido surpreendido por essa decisão no dia, tá? Porque o que a gente tem? A gente tem uma informação de que o Tadeu, no dia 15 de maio, liga para dedetização e marca. Só isso. A gente não tem mais nada. Então pode ser que o Marlon tenha falado pro Tadeu: liga lá e marca, vê se os caras marcam a dedetização. Ele pode ter determinado essa ordem pro Tadeu, mas não ter dividido com ele a intenção de ceifar a vida do Nelson. Então eu acredito que pode sim ter sido preparado esse crime individualmente. O Marlon sozinho arquitetou tudo. E ele sozinho ele foi envolvendo as pessoas. Primeiro o Tadeu. Então, por que eu acredito que o Tadeu não sabia que o Marlon e o Nelson iam ser assassinados? Porque a compra de lona, Foi de depois. fita, foi só depois da morte. Se realmente o Tadeu estivesse junto nessa premeditação, eles já deveriam ter comprado lona, já deveriam ter comprado tudo. E o Tadeu saiu para comprar essa lona só depois do meio-dia, ou seja, após a morte. Então, eu acho que talvez a questão da imputação jurídica em relação aos crimes, eu acho que só o Marlon deveria responder Uhum. pelo crime de homicídio, tá? Qualificado, porque não há elementos concretos que indiquem que o Tadeu tenha premeditado esse crime com ele. Eu Uhum. acredito que o Tadeu, apesar de ele ser um partícipe ali, ele entrou depois, ele presenciou, ele deve ter presenciado esse tiro, essa morte, o Tadeu. E aí ele, a doutora pode falar bem sobre isso, tinha uma relação de subordinação ali. Os relatos das pessoas que foram ouvidas, todos falam que o Marlon exercia uma superioridade hierárquica muito relevante em relação ao Tadeu, em relação à sua própria esposa, que era sobrinha do Tadeu, ou seja, ele era meu funcionário e eu sou casado, inclusive, com a sobrinha dele. Então ele controla todo mundo ali, ele é o grande Leviatã ali nessa empreitada delitiva. Uhum.
E quando a gente fala um pouco sobre essa parte de ambição, esse repasse de produtos, tem até um pouco a ver isso com relação à carta, né? Que, como a senhora mencionou, é uma carta que a polícia não acredita em quase nenhum detalhe que foi mencionado, mas um deles é de que o Tadeu não, perdão, que o Nelson teria roubado, né, esse produto e registrou. Foi realmente um jeito de contar uma história. Justificar, ele primeiro, acredito que ele fez essa carta para isentar os familiares dele, porque ele Sim. tá foragido, tá vendo que todo mundo tá indo preso, ele falou: "Ó, vou confessar e vou". Uhum. E Tá no ele, mundão. e ele A gente não sabe tentou. se ele tá no Brasil, Sim. não dá para descartar a hipótese de ele já estar foragido no exterior, não tem como Uhum. descartar essa hipótese, mas o fato é que ele de fato cometeu esse crime, ele de fato envolveu todos os familiares, funcionários e esposa nessa empreitada. Uhum. E eu, comentando só mais um detalhe da carta, ele tenta, no final, né, colocar a persona do Nelson como alguém agressivo, né? Que ele Sim. teria já Eu feito. sou vítima de Sim, coação. ele teria Estou sendo atacado outras ameaçado, por isso que eu pessoas. matei ele. Sim, Olha, inclusive ele fala que recebeu vídeos sim. do Nelson intimidando ele. Olha o que vai acontecer com você com pessoas que não pagam o que devem, Uhum. né? Mas isso ele não apresentou. Isso não há no inquérito policial. Essa prova de que ele estava sendo ameaçado por Nelson, para que amanhã ele possa alegar, olha, estava sendo ameaçado. Ele vai alegar uma legítima defesa para tentar se eximir dessa acusação. Então, ele já fez uma carta ali pensando na defesa dele. Fui ameaçado, fui me defender, na hora da discussão acabei atirando. Foi um disparo, ele narra. Uhum. Então, mas quem garante que foi um? Que foi dois? Quem garante que não foi utilizado, por exemplo, uma arma branca? A gente não tem essa evidência material. A conclusão da investigação chega à conclusão que ele foi assassinado com um disparo de arma de fogo, porque a investigação verificou que tanto o Tadeu quanto o Marlon, ambos têm o porte de arma, têm um CAC. Então, ambos afirmaram que foi utilizada uma arma de fogo que foi dispensada junto com o boné, parece, com o boné não, na hora de jogar o corpo no rio, eles também dispensam ali a arma utilizada no crime. Mas isso é só especulação, são conjecturas, Uhum. até da própria investigação, porque não tem prova. Quantos tiros que foi, se foi realmente um, se ele foi assassinado com arma branca, a gente não tem E que isso. depois do assassinato o Marlon teria ficado desesperado, Isso. né? A Teria se gente sabe que tem arrependido, esse sangue tipo na de cena do crime, situação. tem materialidade Uhum. para indiciamento de homicídio, independente de ter ou não encontrado o corpo de Nelson. Uhum. E agora, doutora, falando um pouco sobre essa ocultação mesmo de cadáver, né? Essa utilização de um jet ski, como que você analisa isso? Como que isso acaba contribuindo também com relação à parte do crime, tendo em vista, é claro, né, essa tentativa de despistar, né? Uhum. Despistar a polícia, talvez, olha, não tem o corpo não está aqui, a gente não sabe onde o Nelson foi parar, né? Essa tentativa, é claro, de vir para São Paulo, de trazerem o carro dele para São Paulo, enfim, como que você vê essa parte pós-crime com É, relação ao desaparecimento do Nelson? eu acho que isso ainda tinha que ser confirmado através de herbes. Eu não vi no relatório, a gente teve acesso ao relatório de investigação, né, através das nossas fontes, e de fato, Eh, a investigação chega à conclusão que o corpo dele é transferido de Cravinhos até Miguelópolis e é dispensado ali no Rio. Essa versão apresentada pela autoridade policial é com base nos depoimentos que foram colhidos. Só que isso precisaria ser confrontado, a meu ver, com a estação rádio base, as herbes, para ver se de fato o Felipe se desloca até esse rio e volta, porque o Felipe estava com o celular dele, né. Agora acabei de lembrar, mais um elemento que também, motivou o delegado a indiciar o Tadeu como no homicídio, foi o fato deles terem adquirido 2 celulares com chips Uhum. descartáveis. Eles não utilizaram os Eles próprios não Por celulares que que para eles não comunicação nesse utilizaram? momento.
Chama Exatamente. muita atenção, né, Isso doutora? aí também foi decisivo para a autoridade policial indiciar o Tadeu no homicídio qualificado Uhum. também. Se não fosse esses telefones que eles compraram para se comunicar informalmente, né, e não através dos seus próprios telefones, talvez o Tadeu não seria indiciado pela participação do homicídio, e sim só dos outros crimes, ocultação de cadáver, fraude processual e os outros delitos. Uhum. Antes da gente dar andamento e conversar agora sobre mais alguns detalhes, eu gostaria de chamar a linha do tempo, para a gente ou rememorar algumas coisas ou ver o acréscimo de mais algumas informações aqui na nossa conversa. Olha só, na sexta-feira, dia 16 de maio, entre 11h40 e meio-dia, o empresário paulistano Nelson Carreira Filho, ele chega na cidade de Cravinhos, no norte do estado de São Paulo, para uma reunião de negócios em uma fábrica de suplementos. Em seguida, na fábrica de suplementos, né, enquanto o Nelson estava falando com a sua esposa por WhatsApp, ele leva um tiro e acaba morrendo. Ali, ó, João, entre para meio-dia e só um 45. momentinho Sim, nessa sim, a parte gente aí, pode voltar. para a gente voltar aqui. Essa parte é interessante pelo seguinte: a qualificadora de recursos que dificultou a defesa da vítima, ela foi incluída no indiciamento de Marlon justamente por conta dessa Uhum. circunstância, porque o celular, no momento que ele falava com a Que ele estava esposa, focado estava ali. aberto, Aham. não estava bloqueado. Ou seja, ele assassina o Nelson e já pega o aparelho desbloqueado e, sem deixar bloquear, ele mantém o celular desbloqueado e fica se comunicando com a esposa, Tatiane, a esposa do Nelson, só para Uhum. fazer esse adendo. Não, muito bem, até porque a gente imagina que seria um momento de distração, né, do Nelson, que Justamente. o foco dele iria para o celular. Nesse momento, o Marlon poderia ter sacado a arma e o crime teria ocorrido. Olha, o Marlon Couto Paula Júnior, né, o dono da fábrica, ele manda uma mensagem para a esposa de Nelson, que é o que a doutora trouxe, se passando pela vítima. E aí, ele se passando pelo Nelson, né, o Marlon disse que ele estava entrando em uma reunião, que é o que a gente conversou também, né? Para despistar, para falar um pouco do porquê que ele ficaria talvez offline em algum momento, né? Bom, depois o período entre 16 de maio e 7 de julho, né, que foi realmente a parte da investigação. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela investiga a cena do crime e descobre que o Marlon realmente matou o Nelson e se livrou do cadáver com a ajuda de 7 cúmplices. Um desses cúmplices, Tadeu Almeida Silva, ele é gerente da fábrica de Marlon, dirigiu o carro de Nelson até a zona norte da capital paulista, tentando apagar qualquer indício de crime em Cravinhos. Enquanto isso, um outro cúmplice, o Felipe Miranda, ele ajudou o Marlon a jogar o corpo de Nelson em um rio em Miguelópolis, que é o que a gente já teria trazido nesse aspecto. Olha só, o inquérito policial ele foi concluído e indiciou 8 pessoas no crime contra a vida de Nelson. Marlon, 5 parentes dele e mais 2 funcionários. No momento atual, 6 dos 8 criminosos eles estão presos. Marlon e Tadeu são os únicos que estão foragidos. O corpo de Nelson ainda não foi encontrado. É o corpo realmente do Nelson que fica essa falta até para a família, né, doutora Adamo? Porque ele tendo sido despachado no Rio, né, por um jet ski, né? Então, ou seja, longe das margens, de modo geral, teria toda essa dificuldade. Queria que você falasse um pouco sobre a dor da família em pelo menos ter a possibilidade, né, de deixar dar um velório digno, uma despedida honrável, enfim, uma situação pelo menos de finitude para o Nelson, porque se eu não me engano ele não teria filhos, mas era muito próximo da esposa, enfim. Como que essa esposa, principalmente, deveria lidar com essa situação na parte psicológica sem ter o corpo do marido ali para poder enterrar, enfim, fazer todas as cerimônias de sepultamento? Isso dificulta muito o processo de luto, né? Você não ter um corpo presente para um ritual de despedida, faz com que agrave muito o sofrimento da família, sem dúvida nenhuma. E mais, é um luto que ele fica meio suspenso. E de alguma maneira a família fica suspensa entre uma esperança e um desespero. Porque não ter essa concretização, esse poder velar o corpo, esse poder finalizar essa vida dessa pessoa, acaba de alguma maneira também alimentando a esperança. Aquela parte nossa que deseja que isso seja só um pesadelo e que no dia de amanhã ele vai entrar pela porta e vai ficar tudo bem. E eu acho que o Nelson tem uma filha, Ah, pois é. e Uhum. uma filha que está chorando todos os dias.
Então, é um pai que não volta para casa, é uma filha que chora todos os dias e que não teve a possibilidade de concretizar essa finitude, Uhum. né? Os rituais, eles nos ajudam a elaborar a situação. Então, ressignificar esse luto sem esse ritual aumenta enormemente o sofrimento. Uhum. Pode trazer um aumento grande de ansiedade nas pessoas ou de depressão e um trauma que dificilmente se cura. Essa menina, por exemplo, vai acabar carregando essa ausência, essa violência com que o pai foi retirado da vida dela para a vida inteira. Uhum. Para a mulher era mais difícil, ainda sabendo que eles tinham uma relação próxima, se comunicavam com frequência. É uma falta, é um buraco que não é preenchido nem pelo ritual da morte. Então fica tudo meio em suspenso, meio indeterminado, indefinitivo, Algo inacabado, né? Sim. inacabado. Porque realmente o luto em si ele é algo muito delicado, algo muito pessoal, mas Sim, realmente, né, tendo a família, né, sabendo que o corpo não foi encontrado, né, que a polícia mobilizou, né, bombeiros, enfim, mergulhadores, se eu não me engano, até o delegado do caso, né, o doutor Heitor Assis Moreira, ele tinha comentado até se a Marinha poderia, enfim, de alguma maneira colaborar, né, porque contribui. realmente é muito importante Foi isso. solicitado apoio da Marinha e até hoje, a gravação, né, desse episódio, a gente tem informação que a autoridade policial está aguardando o retorno da Marinha, Uhum. mas o delegado solicitou o apoio sim, mas nós ainda não tivemos retorno. Ah, sim. Muito bem. Bom, e para a gente fechar, eu gostaria agora, como nós temos comentado, né, esse caso envolveu algumas pessoas, né, não foi um crime isolado em termos de participantes. Eu gostaria de chamar a lista de envolvidos, até para que a doutora Gerardi pudesse comentar um pouco. Olha, envolvidos no caso de assassinato Nelson Carreira Filho, o Marlon, né, que seria o principal apontado com relação a esse crime, né, quem teria feito o disparo contra o Nelson, olha só, ele teria sido indiciado por homicídio, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Já o Tadeu também por homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Nesse caso, doutora, você ainda concorda com essa parte do homicídio ou ele teria cometido outros crimes Volta um pouquinho pro Tadeu aí, mais para a gente dar um secundários? pause no Tadeu. Sim. Então, vamos lá. Eu analisei aqui esse caso como criminalista e, assim, a meu ver, há evidentemente indícios de autoria e materialidade para o crime de ocultação de cadáver e fraude processual. Sim. Em relação ao homicídio, eu não vejo aqui elementos concretos para que Tadeu seja denunciado no homicídio duplamente qualificado. O que a gente tem contra o Tadeu são duas circunstâncias aqui que colocam ele como partícipe. Primeiro, o fato de ele ter ligado na empresa de dedetização um dia antes da morte. Mas até aí o Marlon pode ter falado, ó, liga lá e marca. Ele pode não ter ciência. E num segundo momento, na segunda circunstância, é o fato de cada um ter, de o Marlon ter providenciado 2 celulares descartáveis, um para ele e um para o Tadeu. Isso também não implica necessariamente que ele tenha ciência e tenha participado da premeditação desse crime. Então, como o fato de ele ter um celular só para falar com o Marlon e o fato de ele ter ligado na dedetização, esses 2 elementos, por si só, não indicam que ele tinha ciência da intenção do plano de Marlon. Então, ele também pode ter sido usado pelo Marlon para atingir o seu objetivo. Uhum. Então, a meu ver, o Tadeu não deveria, por conta dessa fragilidade probatória em relação à autoria direta do homicídio, eu, né, se fosse delegada ou na qualidade de promotora, eu não denunciaria o Tadeu no homicídio qualificado, Uhum. só na ocultação e na fraude processual. Muito bem. Seguindo, por favor, aqui a Marcela Almeida, né, por fraude processual, a Marcela que seria, né, esposa do Marlon, né, que teria vindo aqui para São Paulo, teria
né, agido ali para fazer esse álibi, como nós comentamos. O Felipe Miranda, aqui por ocultação de cadáver e fraude processual. Murilo Couto, por ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Desculpa, Uhum. quer voltar lá, Marcela, a gente comenta um por Claro, um? a gente pode voltar, Pra gente doutora, sem problema. contextualizar? Tá. Vamos ali, ó. Tá. A Marcela, ela entra na fraude processual na medida que o Marlon, ele utiliza a esposa para fazer essa troca de veículos, para que ele acompanhe ela até São Paulo, para fazer essa encenação com a esposa de Nelson na delegacia. Eu não acredito também que Marcela tenha atuado diretamente, não acredito também que ela tenha ciência. E, como ela é esposa dele, não sei se essa acusação ela deve, ser mantida por conta da fragilidade probatória em ligar ela diretamente à intenção de Marlon. Sim, sim. Mas é sempre importante, doutora. É até bem legal e bem interessante essa arte em si, porque a gente consegue comentar um pouco sobre o que cada um, né, estaria respondendo a partir da situação de indiciamento, como depois a gente tem uma jurista aqui para depois poder falar um pouco sobre o que ela acredita que é cabível e o que não é cabível, né? Aliás, fraude processual, pena de 3 meses a 2 anos para Marcela se for condenada. Uhum. Em seguida, ali, ó, o Felipe Miranda, né, ocultação de cadáver e fraude processual. Esse eu acredito, né, que pela Sim. participação nós não teríamos o que... Justamente, até porque ele pega a barra de ferro, ele pega o corpo, ele amarra ele vai até Miguelópolis, aí ele pega o corpo, é ele que amarra o corpo de Nelson no jet ski. Ele utiliza uma barra de ferro para colocar no acelerador, e aí ele coloca essa barra, o Felipe coloca essa barra de ferro no acelerador para que o jet ski a ermo, sem ninguém conduzindo, vá embora, perder de vista. E aí ele vai embora, ou seja, as suas ações, elas dificultaram a investigação. A sua versão apresentada inicialmente, depois ele muda, tudo isso fez com que a autoridade policial também o indiciasse como fraude processual. E o Felipe, apesar de eu acreditar também que não tem relação direta com o homicídio, com certeza é um dos indivíduos que o Marlon deve ter comprado. Ah, sim, Olha, sim. quanto você quer para dispensar? Eu matei uma pessoa e eu preciso de ajuda para ocultar esse cadáver. Quanto você quer para sumir com o corpo para mim? Com certeza, tá? A gente não tem prova disso no inquérito, mas isso é uma questão lógica. Evidentemente, o Marlon deve ter comprado o Felipe para isso. Sim, e é o que você comentou, a atuação dele é assim, definitiva, né, marcante mesmo, com relação a dificultar o trabalho da polícia e também a identificação, né, do próprio corpo do Nelson. Essa atitude dele de levar o corpo até essa parte, né, próxima ao rio, fazer com que o jet ski pudesse, né, tomar partida sozinho para levar o corpo embora ali na Isso. água, Inclusive, aí na não tem investigação como mostra fugir que disso. ele vai ele vai ele vem guinchando um jet ski para ir para Miguelópolis, ele vai com o jet ski acoplado ali no veículo, e na volta mostra porque eles verificaram nas câmeras do pedágio, Uhum. o delegado de polícia, a investigação, verificou nas câmeras do DR, nas câmeras do pedágio, que ele passa com o jet ski na ida, e na volta o Felipe volta sem o jet ski. Cadê o jet ski? O jet ski tinha levado o corpo Uhum. de E o Marlon Nelson. tinha uma chácara perto desse rio, né? Sim, exatamente. Ele tinha uma propriedade ali, ele já conhecia a região, e é justamente pelo fato de ele conhecer a região que ele manda o Felipe para aquela região, porque ele já sabia que ali é uma região que é de difícil localização. Uhum. Próximo ao Pra... rio e por aí vai, né? Isso. Com certeza. Em seguida, vamos ver quem mais teria sido indiciado, por favor. Murilo Couto, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. O Marlo Couto Paulo, favorecimento pessoal. O Marlon Couto era o caso. O Marlon e a Lilian, voltando aí, o Marlon e a Lilian são os pais do Marlon. Uhum. O pai e a mãe de Marlon. Por que favorecimento pessoal? O delegado, eu acho que pesou muito aqui, tá, João? Uhum. Eu acho que ele fez um trabalho brilhante
com exceção de indiciar os pais de Marlon, porque não há absolutamente nenhum elemento concreto que vincule os pais de Marlon a essa empreitada delitiva, a não ser o fato do Marlon, pai, e da Lilian, que é a mãe do Marlon, ter dado uma carona para Marcela. Então, o indiciamento no relatório da investigação, né, o delegado de polícia indicia os pais de Marlon. Por quê? Porque Marcela, na hora que ela fica sabendo que ela ia ser procurada, ela sai de casa e ela pega uma carona com os pais de Marlon. Ela faz esse transporte de um veículo para outro e quem dá essa carona é os pais. Isso para mim não vai dar em nada, até porque, se a gente for analisar aqui o crime de favorecimento pessoal, a pena é de detenção de 1 a 6 meses, né? No caso, o parágrafo 2º do artigo 348, João, ele diz o seguinte: por que eu digo que não vai dar em nada? Claro. Crime de favorecimento pessoal, artigo 348, parágrafo 2º dispõe que, se quem presta o auxílio é ascendente, que é o caso aqui, pai e mãe, fica isento de pena. Ou Então seja, realmente o delegado indiciou os pais que deram uma carona para a esposa do Marlon, não vai dar em nada isso aí. é Então, tanto o Marlon só quanto para a Lilian, fazer né? esse adendo, apesar de a gente ter 8 pessoas indiciadas, né, algumas diretamente, outras por participarem indiretamente, no caso especificamente dos pais de Marlon, não vai dar nada. Muito bem. Depois do Marlon a gente tem, só para dar sequência aqui na arte, a Lilian, né? Que é a A mãe. Lilian Patrícia Paula. Eu acredito que sejam esses. Carlos Eduardo Silva Cunha, por falso testemunho. O Carlos, se eu não me engano, é um funcionário da empresa, Isso, o certo? Carlos, ele é um funcionário que, num primeiro momento, quando a autoridade policial, ela começa a ouvir mais de 20 pessoas, como você muito bem destacou no início da nossa gravação. Então, foram mais de 20 pessoas ouvidas. Só que o Carlos, ele dá uma declaração falsa, porque ele diz que ele vai prestar um serviço na empresa Apple Life, que é a empresa onde ocorreu o crime. E aí ele fala para o delegado que foi por volta de umas 3, 4 horas da tarde, ele esteve lá na empresa e viu o Nelson. Só que pela dinâmica da investigação, seria impossível ele ver o Nelson, porque esse horário o Nelson já estava assassinado. Então, por conta dessa mentira supostamente contada em sede de depoimento policial, o delegado, por fim, encerra a investigação, indiciando também o Carlos por falso testemunho. Muito bem. Inicialmente, a família da vítima procurou o DHPP de São Paulo. Então, foi o DHPP de São Paulo que iniciou a investigação do caso, a princípio como desaparecimento. Contudo, com o avançar lá, eles solicitaram algumas diligências para a gente aqui em Cravinhos, que ele teria sido o último local que ele foi visto com vida. E assim, a gente, com a equipe de investigação, iniciou algumas diligências, mas ainda tudo sem saber direito como foi a dinâmica dos fatos. A gente só reportava os fatos para o DHPP. Contudo, a partir daqui, a gente começou a ver certos comportamentos estranhos dos envolvidos, dos posteriormente investigados. Até então, eles não eram investigados. Era só possíveis testemunhas que teriam presenciado a vítima com vida. Aí, com isso, surgiu a informação de que eles teriam assassinado a vítima. Chegou as informações para a gente. Então, aí a gente notificou um dos investigados para comparecer na delegacia para prestar declarações. Foi neste momento que ele resolveu confessar, espontaneamente confessar a prática do crime. Só que ainda ele não deu os detalhes, só confessou basicamente que ele realmente eles tinham matado. Ele alegou que ele não teria participação, ele só presenciou os fatos, mas que realmente o crime teria ocorrido e que ele foi o responsável por levar o carro até São Paulo. Contudo, ele não deu detalhes, ele alegou que não participou de nenhum planejamento. A função dele foi apenas levar o carro para São Paulo, o carro da vítima, para tentar, de certa forma, enganar a investigação como se o crime teria ocorrido em São Paulo, quando na verdade ocorreu aqui no município de Cravinhos. Quem levou o carro para São Paulo foi o Tadeu. Ele que levou o carro da vítima para São Paulo. Qual é o intuito disso? O intuito de levar o carro da vítima até São Paulo foi com que criasse uma hipótese, uma simulação que a vítima teria desaparecido em São Paulo. Então, afastando qualquer crime daqui da região, que Cravinhos
que é cerca de 300 quilômetros da capital. A gente está na região de Ribeirão Preto. Então, com essa tentativa, a tentativa dos envolvidos era levar a crer que tudo teria ocorrido em São Paulo e eles não teriam nada a ver com isso. Tanto que, posteriormente, o Tadeu foi levar o carro, posteriormente foi o Marlon e a esposa dele que levaram o carro deles, foram buscar o Tadeu em São Paulo, para dar uma sensação de que eles estão indo lá, na verdade, para ajudar. Para a família da vítima, eles informaram que teriam ido os 3 para São Paulo para ajudar nas buscas, né, para tentar entender o que aconteceu. Quando, na verdade, eles foram para São Paulo para tentar praticar uma fraude processual, que é levar o veículo para lá para desviar o foco da investigação de Cravinhos, levar tudo para São Paulo. Assim, a partir do momento que um investigado confessou o crime, e assim, como ele teria sido visto por último dentro da fábrica, com vida, dentro da fábrica aqui em Cravinhos, na via marginal, a gente compareceu ao local e lá, considerando como a gente tinha algumas informações como teria ocorrido o crime, a gente levantou o possível local onde ocorreu o assassinato, e aí com isso a gente solicitou uma equipe do Instituto de Criminalística que compareceu no local e, utilizando equipamentos químicos, foi possível, reagentes químicos, foi possível constatar os vestígios de sangue. Descobriu, uma foi a questão do ele ter sido visto por último na empresa do Marlon. Ele estava lá, nesse momento, quando estava a vítima, só estava a vítima, o Tadeu e o Marlon no local. E teria sido o Marlon e o Tadeu que teriam visto a vítima por último no local. Então, isso já, por si só, já levantou indícios. Pelo fato também do que o carro da vítima, vão passar pelos pedágios, aqui passa primeiro pelo pedágio de São Simão, depois do Santa Rita, de Cravinhos em direção a Ribeirão Preto. Não foi possível perceber quem era que estava dirigindo, porque o tampa-sol estava abaixado. Então, isso era um indicativo que alguém ali tentou esconder algo, que não estava com tanto sol naquele momento, então possivelmente não era a vítima que teria feito aquilo. Então, como o Marlon e o Tadeu falaram categoricamente, inicialmente, que teriam visto ele sair com vida, a história não bateu. Então, isso levou já a colher indícios de lá. Aí, depois, com o desenrolar da investigação, foi possível obter informações desse desentendimento entre os dois em relação a uma determinada marca de produtos, que motivou até o crime. A gente crê que essa foi a motivação do crime. Então, essa desavença somada com essa incongruência na versão tanto do Tadeu quanto do Marlon levou a gente acreditar que seriam eles. E com a avançada investigação, o Tadeu também confessou essa questão, que teria sido o Marlon o autor do disparo. O próprio Marlon, através do advogado, através de uma carta, confessou a prática do crime. Outros envolvidos com o descarte, com a ocultação do cadáver, também falaram que o Marlon confessou que teria matado o cara. Então, assim, a questão da vítima e então a questão de todas as testemunhas, junto com as provas materiais, imagens de câmeras, exames periciais, nos levam a caracterizar que foi o Marlon o autor do disparo. No dia dos fatos, era por volta, aqui talvez eu erre o horário impreciso, mas era por volta das 3 horas da tarde, quando o Tadeu sozinho saiu com o carro da vítima em direção a São Paulo. Neste momento, logo um pouco depois, chegou em Cravinhos um amigo do Marlon, que o nome dele chama Felipe. Então foi o Felipe e foi o Marlon em 2 carros diversos em direção a Miguelópolis, que é o local onde foi o descarte do corpo. Então, o Tadeu foi para São Paulo, o Marlon e o seu amigo Felipe para Miguelópolis. Neste momento, eles foram lá e descartaram o corpo. Só que, para chegar no Rio, o Rio Grande, onde foi o descarte do corpo, o Marlon não teria entrado. Só quem entrou foi o Felipe. Então, nesse momento, o Marlon voltou para Cravinhos e o Felipe continuou procedimentos para levar o corpo até o leito do rio para descarte, para jogar no leito do rio. Enquanto o Marlon voltou para Cravinhos. E quando ele chegou em Cravinhos, ele se encontrou com a sua esposa e, a partir daí, os dois juntos foram para São Paulo para buscar o Tadeu. Paralelamente a isso, o Felipe finalizou os atos necessários para a ocultação do cadáver. E depois foi sentido em Minas Gerais. E tanto na execução do crime, quanto posteriormente na tentativa de apagar os vestígios, ele envolveu muitas pessoas. A gente acredita que a motivação foi questões de desavenças, entre aspas, comerciais em relação de uma marca. E, portanto, questões monetárias, questão de dinheiro, em que, a princípio, teria sido
uma parceria firmada entre o Marlon e o Nelson, que é a vítima, só que, segundo o Marlon, o Nelson estaria cobrando valor a mais do combinado, e isso teria motivado o crime. Ao que tudo indica, existiu uma disputa pelo nome da marca, em que o Nelson se intitulava dono da marca, porque ele registrou primeiro no INPE, já o Marlon, ele entendia que ele que era o titular da marca, porque ele que começou a venda dos produtos, e não o Nelson. Então teve uma desavença inicial. A princípio, o Marlon teria entrado em acordo com o Nelson, só que com o desenrolar dos fatos aí, com o assassinato, tudo leva a crer que não tinha entrado em acordo ambos. Ainda tinha desavenças, e isso que motivou o Marlon matar o Nelson. Olha, o corpo foi jogado num rio que, segundo os bombeiros, é cerca de 12 metros de fundura, com um fundo lamoso de mais de 1 metro, e tem muita vegetação no fundo do rio. Somado a relatos que naquele rio teria até peixe do tipo piranha, que são os carnívoros. Então isso tudo leva, e também a questão da decomposição do corpo humano, nos leva a crer que é muito difícil a localização do corpo. Agora seria, a princípio, a questão da ossada, né, que poderia ser encontrada, mas ainda assim é muito difícil pelo solo. Então, assim, os bombeiros realizaram buscas hercúleas lá no local por muito tempo, com instrumentos avançados de tecnologia para tentar localizar o corpo, e não localizaram o corpo lá. Então, assim, as buscas foram interrompidas, foram suspensas, mas isso nada impede que, se surgem novos elementos que o corpo estaria no local, exatamente no local X, os bombeiros podem lá voltar no local e mergulhar. Porque quem jogou o corpo, o Felipe, ele até compareceu lá junto com a equipe de corpo dos bombeiros e informou o local que ele teria jogado. Mas a área é muito grande, então isso dificulta muito, e embaixo do rio tem pouca visibilidade, questão de chuva, questão de corrente, isso tudo pode ter levado o corpo metros e mais metros para frente ou para trás, o que tornou, neste momento, quase que impossível achar o corpo. Mas não descartamos que, caso surjam novos elementos, possa voltar a realizar buscas. A gente está realizando diligências constantes na tentativa de localizá-lo, com técnicas avançadas de investigação. Eu não quero detalhar muito para não prejudicar, mas a gente está sim realizando algumas diligências para tentar localizá-los. Quem está preso é o Tadeu, que foi o coautor do delito, estava na empresa no momento do crime. Ele está preso. Os demais investigados que foram denunciados pelo Ministério Público, eles estão em liberdade, mas estão com algumas limitações, que a gente fala no direito, medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, eles têm algumas restrições, por exemplo, de viajar, com quem eles podem conversar. Essas limitações estão sendo impostas para eles, que, muito embora estejam respondendo em liberdade, encontram com restrições aos seus direitos. A gente sempre trabalha, o objetivo da investigação é colher indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, quem foi o autor, se o crime ocorreu e como o crime ocorreu. E com base nisso, nós encaminhamos para o Ministério Público eventualmente oferecer denúncia. Quando o Ministério Público entende que está presente os requisitos legais, está provado que o crime ocorreu de acordo com o que exige a lei, ele oferece a denúncia, né, que a gente fala denúncia, que é quando inicia a segunda fase da perseguição penal, que é a fase da ação penal. E quando são produzidas provas em juízos, para eventualmente ao final for condenado ou não. Então, assim, o Ministério Público, todo momento a gente trabalhou em conjunto, a gente trabalhou juntos. O Ministério Público sempre, particularmente aqui, sempre nos apoiou nas investigações, e a todo momento a gente mantém o Ministério Público ciente, até porque é um dos atores da perseguição penal. Eu brinco que a gente aprende sempre no dia a dia. Cada dia que passa a gente aprende mais uma coisa. Esse foi um crime complexo, que os autores utilizaram várias técnicas de simulação para tentar atrapalhar a investigação, e que de fato atrapalhou um pouco no início, tanto que a investigação começou em São Paulo e o corpo não foi encontrado em razão da decomposição dele. Então, os autores, eles trabalharam em conjunto para atrapalhar o trabalho da polícia. Só que isso demonstra que, quando a gente corre atrás de provas, questão de câmeras, testemunhas, um trabalho incessante desse caso, a gente trabalhou sábado, domingo, todos os dias de pessoal de investigação, à noite, é possível sim esclarecer o crime. E assim, é o que eu sempre prego para todos. A gente nunca pode descartar nenhuma hipótese, nada pode ser descartado. Então, tudo, quando chega um crime, tudo tem que ser apurado. O que inicialmente se começou como um desaparecimento em São Paulo,
se transformou em um homicídio aqui em Cravinhos. Então, assim, eu falo, não descartar nada nunca, e nosso trabalho, felizmente, ou infelizmente, todo dia nós aprendemos um pouco mais. Acredito que agora sim temos todos. É isso mesmo. Eu queria deixar agora aberto, né, a parte das considerações finais, e queria já dizer que a doutora Alessandra deu um show aqui. Deu um né? show. Muitas vezes Aprendo muito com a a Alessandra. gente traz o caso, e é Doutora. claro, né, na parte da apresentação a gente pode trazer alguns detalhes, mas a ideia é que nossas convidadas sempre falem, né, porque vocês realmente não só, muitas vezes, principalmente as juristas, e claro, depois a gente tem os outros profissionais que fazem a averiguação, né, essa análise realmente dos casos, como no caso hoje a doutora Adamo, mas a doutora, assim, foi fora de série. Hoje Obrigada. trouxe todos os detalhes que nós poderíamos precisar, né, para falar um pouco sobre esse caso. E eu queria deixar para você, doutora, as considerações finais, principalmente, eu acho, ressaltando o trabalho da polícia, né, que foi um trabalho célere e acredito que muito bem executado, né? Bom, João, não tem como finalizar esse episódio do Investigação Criminal sem elogiar o trabalho da investigação presidida pelo Dr. Heitor Moreira Assis. Parabéns a essa autoridade policial que, desde o primeiro momento, quando ele é comunicado de um desaparecimento, ele tem um feeling para perceber que não é só um desaparecimento ali. E aí, isso que a gente espera da polícia judiciária no Brasil, né? De fato, que a gente tenha uma notícia crime e que essa notícia ela seja ouvida e dada a devida atenção. Porque quantas pessoas hoje vão na delegacia fazer BO de desaparecimento, que muitas vezes a autoridade policial não dá atenção, sequer inicia a investigação, e milhares de pessoas desaparecidas ficam sem solução. A família fica nesse drama perpétuo, que não tem solução, né? Porque a própria polícia não dá atenção. E nesse caso a gente vê aí a autoridade policial teve essa sagacidade de perceber que tinha algo errado. Eu vou lá no local, eu quero ouvir as pessoas, quem teve com ele, quem não teve com ele. Essa mulher está dizendo aqui que não fica sem comunicação com ele. E, de fato, o telefone ficou fora do ar. E, de fato, o veículo apareceu em São Paulo com as portas do vidro traseiro abertas. Então, o delegado está de parabéns. Eu espero que a nossa polícia judiciária continue assim, continue fazendo um bom trabalho e que especificamente dê atenção para quando uma pessoa chega na delegacia e olha, o meu ente querido desapareceu. Dê atenção para aquele indivíduo que está ali buscando a tutela jurisdicional do Estado. Pelo amor de Deus, me ajude, que o meu ente querido desapareceu. E o doutor Heitor fez esse trabalho, parabéns à investigação, conseguiu não só solucionar um crime, trazer elementos não só de indícios de autoria, mas prova cabal e contundente de materialidade de um crime de homicídio, independente de encontrar o corpo. Eu espero, para encerrar aqui, João, nossa psicóloga maravilhosa, que o corpo do Nelson seja encontrado. A busca ainda continua, a Marinha acredito que vai agora ingressar para tentar localizar o corpo de Nelson, para que essa família possa, de fato, viver esse luto e se despedir do seu ente querido. Realmente, doutora, muito obrigado pela sua participação. Hoje, assim como a gente, né, trouxe tantos elogios agora há pouco, a eloquência, todos os detalhes da senhora, muito obrigado mesmo. Foi um detalhe que parecia que a senhora trabalhou nesse caso, né? Praticamente, poderíamos colocar assim, porque realmente foi uma quantidade e qualidade de informações que fizeram toda a diferença aqui no nosso bate-papo, na nossa análise com relação ao caso. E também, doutora Adamo, gostaria de agradecer a sua participação, principalmente na análise, né, de tantas pessoas que foram envolvidas. É um caso muito sério, principalmente nessa parte empresarial, né, que muitas vezes é algo que toca, né, uma família toda que muitas vezes batalhou, né, para estar onde estavam esses dois empresários, mas que muitas vezes ou a ganância ou a vaidade
algo que passou na frente do freio moral, né? E esse caso acabou tendo esse desfecho tão trágico, né? Sem dúvida nenhuma, João. Antes de mais nada, agradeço mais uma vez a participação, Imagina. a possibilidade de estar com a querida Alessandra e aprender tanto com ela Ah, sempre. obrigada. E acho que é um caso que traz um alerta muito grande, que é esse. Qual é o limite da vaidade? Qual é o limite da ambição? Qual é o limite moral? Eu acho que isso é uma reflexão importante para toda a sociedade. Nós temos que conversar mais sobre valores, nós temos que conversar mais e investir em educação emocional. As pessoas precisam aprender a se frustrar, a errar, a perder, a receber crítica, a receber cobrança e a lidar com esses obstáculos de uma forma muito mais saudável. Desenvolver recursos para lidar com situações difíceis sem precisar aniquilar o outro, sem precisar chegar numa cena de crime, numa tragédia. Então, eu acho que esse é o alerta principal, porque é um motivo torpe, né, que não justifica, nenhum crime é justificado, ninguém que perde a vida tem nada que justifique aquilo. Mas o quanto a gente está banalizando a vida, os valores, por um conflito comercial, por uma negociação empresarial, eu acho que isso também traz e também revela o autoritarismo empresarial que ocorre muitas vezes. Essa disputa de poder desenfreada que a gente vê acontecer muito, não só nas empresas, mas acho que na nossa sociedade como geral. Uhum. E a gente vê esse caso muitas vezes, imaginando pelo menos, sendo sido cometido por vaidade, por ganância, por Por uma reputação a poder, zelar, e que envolveu tanta dinheiro, gente, né? dinheiro. Uhum. O dinheiro não pode valer mais que uma vida humana. Isso demonstra que os nossos valores estão deturpados e que a nossa sociedade está muito doente. Crimes sempre aconteceram, sem dúvida nenhuma. Mas como pode, por tão pouco que eu digo é porque dinheiro é uma coisa que a gente corre atrás. Sim. Dinheiro é uma coisa que vai e que vem. A vida humana deveria ser sagrada. Muito bem, assino embaixo. Novamente, queria agradecer imensamente a participação das nossas queridas convidadas em mais um episódio. E, claro, né, vocês já são da casa, mas já fica, obviamente, o convite para mais uma investigação criminal ou em outros programas que nós também produzimos aqui. Muito obrigado. E, claro, muito obrigado a você que esteve prestigiando mais um episódio. Eu gostaria de te convidar a tanto seguir as redes sociais do Investigação Criminal, como também as nossas queridas convidadas. A rede social das duas estarão aparecendo aí na sua tela. Te convido também a acessar o newsic.com.br, é o nosso portal aqui de notícias, atualizado diariamente. Por favor, dê uma passada por lá, confira algumas notícias que estarão em destaque lá no nosso portal. E por fim, logo mais você estará vendo aí na sua tela a foto de alguns dos procurados da Interpol. Se você avistou alguma dessas pessoas, se você viu algum desdobramento, alguma situação com relação a quem estará aparecendo aí na sua tela, por favor, contate as autoridades competentes. Muito obrigado por mais um Investigação Criminal True Crime, em que você esteve aqui conosco, e até a próxima.